Fala aí, pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Batista aqui pelo Movimento Igreja Sem Política. Um abraço a todos aqueles que sempre nos acompanham. Espero no meu Senhor Jesus estar correspondendo às expectativas disso, de defender uma igreja exclusiva e fiel a Cristo, que não tenha relação nenhuma com o Estado, mas sim, unidade e comunhão com Cristo, que é o nosso trabalho. Espero, meu Senhor Jesus, que a gente esteja atingindo esse propósito. Bem, meu tema com vocês hoje aqui é essa iniciativa do governo Trump nos Estados Unidos de criar um gabinete da fé dentro da Casa Branca. Lembra que os modus operantes do que está dentro do governo dele, do que diz respeito a muita coisa que eu vou falar aqui, se assemelha demais àquilo que está acontecendo no nosso país, e todos sabem por quê, né? Porque se trata de um poder, de um único poder governando todos os lados políticos. Mas vamos lá. Mas antes de entrar nesse mérito, desse absurdo, eu gostaria de colocar aqui para vocês aqui um dado importante sobre o nosso movimento, porque é interessante que todos aqueles que assistam o vídeo entendam e compreendam a razão da gente vir aqui e se posicionar. O Movimento Igreja Sem Política, ele existe para ser um movimento educacional, e a gente vem dizendo isso claro, e vem enfatizando isso em todos os nossos vídeos, que a gente se movimenta a levar esclarecimento bíblico para essa pauta, para esse tema que é a união da igreja e Estado, ok? Então o Movimento Igreja Sem Política, em tudo que trabalha, em tudo que produz, fornece esse testemunho de representar e honrar três aspectos hermenêuticos importantíssimos das Sagradas Escrituras, ok? Quais são esses três pontos importantes? Primeiro, a identificação de quem é a autoridade teológica. E a autoridade teológica sobre a igreja é o Messias, é prerrogativa messiânica, e ali a autoridade é supra-humana, tá? Pelo nível em que ele atingiu, todos estão subjugados por ele. Então o entendimento é que o veredito da fé, ali no nível máximo da sua personificação, encarnação, tá? O veredito da fé sai dele, não sai da igreja, não sai do cristianismo, não sai do homem, não sai da história, sai da autorrevelação dele dentro da história. Então, essa autoridade teológica que eu me refiro aqui não pode ser a instituição, não pode ser o líder, não pode ser o pastor, não pode ser o dirigente, não pode ser a ideia, não pode ser o pensamento, não pode ser as tradições. Isso é muito sério, pessoal, ok? É prerrogativa do Cristo, essa autoridade de prescrever ou definir quais são as doutrinas da fé. Bom, segundo aspecto importante, levando em conta que há uma autoridade teológica messiânica para a igreja, também existe uma unidade de instrumento que define dever cristão, ou isso, o que é ser igreja de Cristo. E essa chave de pré-ordenação do dever está na atividade messiânica dele. Como lá em João 6 mesmo ele fala, o pão é ele, o testemunho é a carne dele, é a vida dele. E ali a fé é uma matéria humana. Tudo que ele foi em essência, tudo que ele foi em plenitude ministerial, como também verdadeira humanidade, que atingiu suficiência, o nível que eu dizia aqui, numa causa mais suficiente, tudo que ele produziu por meio de uma atividade messiânica é matéria de fé e matéria de incorporação para a igreja. Então o entendimento aqui é que dentro dessa unidade instrumental que Cristo representa para nós, a igreja não pode, em hipótese nenhuma, nem acrescentar e nem tirar. A rocha ali é ele, o testemunho ali é ele, ok? Bom, então quer dizer que a unidade é provida diretamente por ele, e sendo ele a autoridade e a providência, nós devemos respeito a isso, tá? E terceiro aspecto, que ali na atividade messiânica do Cristo e na sua encarnação, existe uma concepção também lá de governo eclesiástico. Estou usando essa expressão aqui porque na verdade não é um governo eclesiástico, se trata da igreja. E essa igreja surge em Cristo ali e foi planejada e organizada por ele dentro do discipulado e por meio de homens que ele escolheu a dedo, como também formou e santificou para que eles representassem exatamente o quê? Os primeiros passos da missão. A igreja para nós ela não é estrutural. A igreja ali nas Escrituras são atos e atos legítimos da fé. Então esses primeiros passos
missionários que os apóstolos representaram ali na primeira era cristã serve de padrão para as demais igrejas que surgiriam depois. E há um testemunho muito forte ali dentro desse padrão histórico, e entendo que também é um padrão ininterrupto para as demais. Existe um testemunho muito importante ali dentro da primeira era cristã. Os primeiros cristãos representaram para Cristo esses três detalhes importantes: de ser o progresso da obra de Cristo, de ser a sua continuidade ministerial e preservação. Ou seja, de que tudo aquilo que ele foi em revelação, em fatos, de que isso não fosse contaminado e, obviamente, não fosse prejudicado. Ok? Que houvesse, obviamente, interferência da filosofia, como aconteceu depois, mas não com estes, tá? Bom, então são três aspectos que a gente sempre se direciona a honrar em nossos trabalhos. Aí vem uma observação que eu venho dando em tudo que eu falo. Qual é? Existe uma definição da parte de Cristo, que a partir do momento que houver uma quebra desses atributos de autorrevelação dele, ok? Há um comprometimento da graça. Ou seja, se o que vai ser trabalhado em nome dele não tiver em conformidade com aquilo que foi visto nele e houver fraude processual, nós temos um comprometimento no fator final da graça e da salvação de todos. Ele disse lá, olha, alargou o caminho, alargou a porta, ninguém se salva. Porque estreito é o caminho e a porta que conduz à salvação. Quando ele quer dizer isso, que precisa ser o quê? Como ele quer, não como o homem quer. Então, se houver interferências filosóficas, se houver interferências racionais ou racionalistas, vamos dizer assim, né? Nós temos uma fraude processual, e fraude processual ali, segundo o meu senhor, é fracasso total. Ninguém se salva, ninguém se salva. Então, você entende? Há uma preocupação de que a organização e o planejamento da igreja e do seu ministério esteja de acordo com aquilo que ele difundiu e revelou dentro da história, ok? Então, se nós formos levar em conta esse critério de observar a ciência que está em Cristo, que está em Jesus e posteriormente na primeira igreja, não existe lá nele e nem na primeira igreja esse sistema político-religioso. Como também isso, pastor ou ministério político. Ok? E lembrando que esse sistema político-religioso, se nós vamos à procura dentro da história de quem criou e estruturou esse sistema, aí lá na Verdade em 10 Minutos eu venho dando explicações. Olha, esse sistema político-religioso, ou seja, a união da política e da religião e a criação de um mecanismo político-religioso com objetivos de emancipação, certo? Que foi criado exatamente para isso. Os autores desse sistema, se trata de homens, e esses homens são formados e organizados por oligarquias, por sinarquias, inclusive cartéis. Aquela pirâmide da maçonaria, ela funciona. Ela foi gerada como um mecanismo. E aí eu falo até, na verdade, em 10 minutos lá, de que esse sistema ele é representado por uma dinastia imperialista acasalada, que é das marcas mais fortes que nós descobrimos no que diz respeito à elite global, do que diz respeito à nova ordem mundial e etc. Então, tudo que está dentro desse mecanismo foi criado por eles para atingir objetivos e, obviamente, propósitos que estão, obviamente, hoje inscritos e mencionados na agenda da ONU no que diz respeito ao ODS e ao ODM. Aí a gente vai começar a falar de uma outra coisa que não é meu objetivo para vocês aqui. Mas em compensação é muito importante dizer o quê? Olha, se hoje nós temos igrejas que estão dentro dessa estrutura que a elite global governa e obviamente usa para se emancipar dentro da história, vocês têm que entender que não se tratam de pastores, não se tratam de cristãos, se tratam de agentes. Esses caras estão trabalhando para favorecer uma minoria elitizada, como a esquerda e a direita hoje, que se diz evangélica, mas não é anticristã, porque testemunham em evidências de que estão contra o evangelho de Cristo e fazendo diferente dele, se julgam melhor do que ele, certo?
porque fazendo é melhor do que fazendo diferente dele, diz e deixou claro que não há suficiência nele para dar esse veredito de fé, de como a igreja dele tem que ser governada e liderada, certo? O entendimento é esse aí. Então o movimento vem questionando, né, constantemente, com base nessa hermenêutica, questionando essa atividade da igreja hoje, junto com o Estado e com a política. E o meu desafio aqui, aqueles que estão assistindo esse vídeo, é provar o contrário. Existe em Cristo esse ministério político, em algum momento ele discipulou, né, seguidores a serem políticos, em algum momento ele usou o Estado para atingir essas finalidades políticas e etc, etc. Não, ele não usou o Estado para nada disso, não teve ligação nenhuma com o Estado e etc, etc. Então você precisa entender, se não teve, se não há nele essa concepção, então por que fazer? Você tem esse direito? Não, você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito. Então eu estou desafiando quem está do outro lado do vídeo, que discorda de mim, que vai buscar no cristianismo inspiração, que vai buscar na teocracia inspiração, em Cristo eu te desafio, prova o contrário. Ponto. Agora, o que acontece? Daí os erros cometidos dentro da história sempre são os mesmos, né? A esquerda e a direita têm a mesma modalidade, né? Vamos dizer, troca de figura política, mas eles continuam usando a igreja, a verdade é essa. Bom, então daí o Trump teve lá a iniciativa de gerar um escritório da fé dentro da Casa Branca, vou começar aqui com duas nomeações que ele acha que é importante. Primeiro, ele define que esse escritório da fé seja uma força-tarefa religiosa para o estado que ele está governando. E ele colocou ali duas nomeações, uma procuradora do Partido Republicano, a Pam Bondi, que já havia sido nomeada a um cargo de confiança por ele dentro do Departamento de Justiça para tratar assuntos que ele qualifica como sendo viés anticristão. E uma pastora, Paula White-Ken, que também foi nomeada por ele para ser conselheira espiritual desse escritório da fé. E pelo que eu estou informado aqui, existem 14 membros que ele nomeou e o Estado financia para trabalhar o que ele chama de força-tarefa religiosa. Inclusive, vocês que estão me assistindo vão lembrar que recentemente agora, ele em campanha ao Bolsonaro, né, recebeu lá figuras políticas brasileiras dentro da Casa Branca e houve aquele show lá do Pentecoste, gente profetizando, levando a unção, e o mais estranho, né, que a profecia tinha que ser traduzida, né, em português para aqueles que estavam recebendo. E aquele detalhe chocante, né, de dentro do Estado e no meio de políticos, haver ali uma dispensação espiritual sobre esse povo de receber mensagem, de acatar mensagem, de ter previsões proféticas, né, a respeito de conquistas políticas, filho do Bolsonaro, Nicolas Ferreira, e acho que vocês vão ter a memória aí para lembrar quais são essas cenas que eu estou me referindo aqui, que já é um absurdo. Já é um cenário completamente bagunçado, tá? Segundo ponto, esse escritório da fé, segundo as informações, tem um objetivo principal. A força-tarefa religiosa que Trump está querendo financiar com o Estado para trabalhar para ele política e eleições, segundo ele, existe para combater o suposto preconceito contra cristãos e promover a liberdade religiosa, tá? Segundo detalhe, inclui também o objetivo de capacitar entidades e organizações religiosas a defender valores, que ele quer dizer que existe uma agenda moral da qual esse escritório da fé irá defender por meio dessas instituições religiosas, tá, ou para-eclesiais, com treinamentos, capacitação de trabalhos voltados à proteção constitucional da liberdade religiosa. Então, praticamente, ele está querendo dizer aqui que Jesus, por meio do partido dele, por meio do Estado, por meio dessas iniciativas de gerar uma agenda de valores, que Jesus vai garantir a proteção da igreja dele. Olha para você ver o quanto, o contraste, né, daquilo que Jesus foi, daquilo que a primeira igreja foi lá atrás, do que eles estão querendo tentar fazer agora, e obviamente com razões que não são bíblicas. As razões aqui não se voltam para aquilo que eu falei aqui, né, de ser a continuidade de Cristo, a preservação, o progresso, não se volta para isso.
Se volta para um outro lado que eu já vou falar qual que é a ideia aqui, tá? Mas o objetivo, segundo ele, desse escritório da fé é evitar perseguição contra cristãos e, inclusive, isso também garantir uma constituição, né, de valores cristãos, inclusive também que garanta a liberdade religiosa. Bom, aí eu deixo a mercê de que você tire suas conclusões. Aí o terceiro aspecto, que dentro desse escritório da fé, essa liderança que ele está organizando, que ele está planejando, será responsabilizada de realizar cultos, orações e celebrações, e ali dentro do Estado, esses cultos vão ser realizados para concentrar líderes religiosos, como também líderes políticos, para depois do culto discutir as pautas públicas, ou isso, os eventos políticos que essas lideranças que estão dentro desse escritório da fé deverão estar presentes. Então ele está, além de de estruturar, vamos dizer, esse escritório da fé com essa liderança religiosa, ele está usando recurso do Estado, dinheiro do Estado, para eventos. Inclusive isso, fazendo menção de que dentro desses eventos que estarão esses pastores e essa liderança para-eclesial, que também existam empresários também nessas celebrações, porque ele quer que, além de haver engajamento de agenda moral para o seu trabalho político por meio dessas lideranças, ele também quer que essas orações, esses cultos se direcionam para a perspectiva econômica do país. Então ele está definindo que existe um evangelho, né, da parte de Cristo, direcionado a fortalecer, né, uma fé política partidarizada, como também isso, uma fé econômica, né? Tudo dentro daquele conceito puramente materialista, ok? Eu só estou descrevendo aqui quais são as iniciativas, né? Já falei aqui da existência dessa estrutura, dos seus objetivos, da formação dessa liderança, das suas atividades e tudo isso financiado pelo Estado. Agora vem um detalhe importante. Que isso que ele está fazendo agora com o seu governo está substituindo o antigo gabinete de iniciativas comunitárias, também com bases na questão da fé, que é chamado lá da OFBCI, que existia desde 2001. Qual a novidade aí, pastor? Que isso que o Trump está fazendo, o Bush também fez, que é de direita. Barack Obama também fez e usou, que é de esquerda. John Biden também usou, que é de esquerda. Todos eles, antes de Trump, também trabalharam esse escritório com os mesmos objetivos religiosos, sociais dentro do gabinete, usando também igrejas. E detalhe, financiado pelo Estado. Tanto a esquerda como a direita, como é no nosso país aqui, precisa da igreja, precisa do nome de Jesus, precisa do evangelho, você entendeu? Então não tem ninguém limpo, não tem ninguém respeitoso, que nem aqui no Brasil, aqui o Lula e a esquerda é melhor do que a direita no que diz respeito a esse tipo de usurpação, de tomar a igreja de Cristo. Não, não é. Historicamente isso não é possível, você não vai conseguir tornar ninguém inocente nessa história toda, porque a política precisa da religião. Eu venho dizendo sempre, a política precisa da religião para ser polida e gerar esperança e crença popular em cima dos políticos, dos desgraçados, né? Que a maioria está na corrupção. Mas vamos lá. A possibilidade de uma agenda moral e social dos dois lados, esquerda e direita, com esse propósito de tornar isso um evento simbólico para Cristo. Que exista uma agenda moral e social que ele queira aplicar por meio do Estado como regime, que não é possível biblicamente. Tá. 3 aspectos importantes que eu quero mencionar aqui. Com o objetivo de mobilização eleitoral. Segundo, com o objetivo de legitimação de ideologia partidária. Terceiro,
com o objetivo de ampliar e aparelhar poder e influência. Porque eu venho dizendo sempre para vocês, olha, esse é o caráter da agenda moral e social deles. Tanto direita como esquerda, tá? Eu venho dizendo assim para vocês. É uma troca de camisa de partido toda hora. Quem está na direita vai para a esquerda, quem está na esquerda vai para a direita, principalmente aqui no Brasil. Existe um relativismo aí, entendeu? Fenomenal entre esses caras. Que quer dizer que se Jesus te escolher um lado político, ele tem que ficar naquele lado porque existe o certo e errado. Não. Sai da direita, vai para a esquerda. Sai da esquerda, vai para a direita. Uma hora em cada lado. Cada hora trocando de camisa e indo para um partido. O senhor precisa entender isso. Não existe essa oscilação de caráter e vontade ali na concepção messiânica de Jesus e do próprio Deus. Existe a imutabilidade. Inclusive esse detalhe de trabalhar moral separado da fé, de trabalhar assuntos de piedade e assuntos sociais separado da doutrina e da fé. Isso não é possível ali em Cristo. Você vê, eu estou só dando alguns detalhes importantes aqui para fazer vocês pensarem. Agora, essa iniciativa da direita de querer assumir o moralismo como uma forma de constranger a esquerda do discurso social e querer dizer, né, que a direita conservadora é a mais qualificada para assumir a frente do Estado porque a esquerda não é, dado a questão de ser liberalista. Pô, uma corrupção está dos dois lados. E seja um, seja outro. Esse discurso de tornar a fé uma plataforma política para canalizar e alinhar público para as eleições, arrecadar recursos. Quando a sociedade for para as urnas, não tem propósito, não tem objetivo nenhum cristão. É só para blindagem de um governo, de um candidato, de um político. E a moral está servindo isso para o Trump. Porque ele não tem moral. Como também aqueles que estão aqui nesse país não têm moral. Eles precisam da moral. E eles buscam um arrego aonde? Na religião. Por isso que a política precisa da religião, porque a religião gera essa esperança, gera esse fanatismo, gera essas crendices. Ela é especializada nisso. Em colocar Deus ali na coisa errada e fazer todo mundo ser atraído por isso. E a esperança de que Deus faça alguma coisa fora da Escritura, fora da palavra, fora da doutrina, fora do critério, e usando política, e usando o Estado, e usando até mesmo setores comprometidos com a nova ordem mundial, com a escravização total da humanidade. Que eu estou me referindo aqui a figuras que estão no centro dessa atividade. Porque o Trump mesmo, antes de assumir o governo dele, ele cumpriu o rito maçônico, pô. Como todos ali em Washington, como todos que presidiram, não importa se é da direita ou da esquerda, é tudo maçom. São tudo de uma mesma ordem. Mas daí eles jogam essa fumaça de competição entre si, de disputa entre si, e todo mundo cai nessa besteira aí. Agora veja só, um outro detalhe. Né? O presidente dos Estados Unidos, ele representando uma agenda moral conservadora para Cristo, com tudo isso que eu falei aqui, na condição de um oligarca, um cara rico, de uma influência política desproporcional, pelo tamanho da riqueza dele, que está em evidência que ele protege, como amplia os seus interesses, seus recursos, como também isso, os círculos políticos da qual ele pertence, tá? Um cara que está em evidência, que ele está ali mantendo o seu patrimônio com todas estas iniciativas políticas, como aqui no Brasil, com muito pastor dentro da igreja, que para manter as empresas e os perdões fiscais precisam participar das campanhas e eleições de 4 em 4 anos. Você entendeu? Qual que é a questão do Malafaia? Ele não é porque ele quer ajudar a igreja e os cristãos, é como ele e outros pastores, eles precisam desses perdões fiscais, desses favorecimentos políticos para eles poderem manter o negócio. É uma coisa meio que óbvia. E é a mesma coisa que esse oligarca, o Trump, está fazendo agora. Porque até então estava correndo risco antes fora do poder.
e fora da influência. Um cara que mantém uma agenda moral, segundo ele, cristã, né? Divorciado, casado 3 vezes, que é incoerente para a imagem dele, né? Defender valores. Pô, se ele está defendendo valores, então pelo menos ele tenha capacidade e competência para governar a vida dele. Ele quer governar a igreja, ele quer um gabinete de fé, ele quer um escritório de fé, ele quer contratar uma pastora, ele quer contratar lideranças, ele quer formar lideranças e pastores para representar para Casa Branca, me perdoem, essa força-tarefa religiosa, mas ele não tem competência e capacidade sequer para governar a vida dele, para governar a moral dele. Sequer ele tem moral para representar essa patente de defensoria dos valores cristãos, ou até mesmo isso, dos viés anticristãos. Olha só que absurdo. Um cara que esteve metido em escândalo de relações sexuais ilícitas, extraconjugal, que constantemente há aí ameaças envolvendo a moral dele e a integridade que ele diz que ele tem, que eu não sou nada contra. Mas ele assume representar uma agenda moral que ele não tem, que ele não fornece, e os demais políticos também não. Porque nós sabemos que a corrupção ela é sistêmica. Então, para finalizar, se ele é uma figura que Deus vai usar, ele é um instrumento na mão de Deus, como os que estão aqui no Brasil. Pelo amor do meu Senhor, como é que esses caras vão ser usados para cumprir um propósito de Deus numa vida desajustada, desarrumada como essa aqui? No balaio. Só imbecil e idiota acredita nisso aí. Primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui, senhores, eu já falei no início até, mas eu quero reforçar. Não existe messianicamente em Jesus ali essa concepção de que o Estado tenha sido usado por ele para atingir finalidades e propósitos messiânicos. Não existe nele ali o interesse de formar um governo cristão, um governo político cristão, como um mecanismo regulador de vida pública com esses objetivos, de frear o mal social, de fazer a corrupção acabar, de gerar moral. Ou seja, o bem precisa prevalecer sobre o mal. Vamos usar o Estado. Não existe isso lá. Em Cristo, não há essa concepção ali no seu messianismo, como não houve ali esse interesse de implantar valores cristãos dentro de uma Constituição e gerar um regime político do bem. Não existe essa possibilidade lá. Não há esse interesse. Mas nós vamos querer fazer aqui. Então você está por conta. Você não pode dizer de Cristo uma coisa que não corresponde a ele, a sua autoria, a sua essência, o seu testemunho. Então nós temos que rever isso aí. Lembra que eu falei? Mudou, quebrou as unidades da autorrevelação, é fracasso no fim. Então eu queria até aproveitar para falar isso aqui, que aqueles que foram receber a profecia lá nos Estados Unidos, desse escritório de fé, desse gabinete de fé, que vieram aqui no Brasil, como é que eles estão? Eles conseguiram tirar a esquerda do poder? Mudar a perspectiva desse país? Mudar? Não, eles só estão ali, no meio da bagunça e do show. Tudo aquilo é uma distração. Eu me refiro ao Nicolas Ferreira, o filho do Bolsonaro, essa camada toda de desgraçado que vai receber a unção lá. Mudou alguma coisa? Não, eles ficaram mais ricos, mais endinheirados, com mais poder, mais influência, mais seguidores na internet. Se vocês precisam entender isso, não muda. Não muda nada. Sai político, entra política, a coisa continua a mesma. Nós estamos pagando taxa, a inflação está aumentando e o custo de vida está mais caro, a perspectiva de vida menor para todos nós. E aí, cadê Deus? Cadê o milagre? Cadê a mudança? Cadê a revolução? Vocês precisam entender isso. É um anestesiamento. Deus está aqui. Anestesia todo mundo aí para ninguém sentir. Eu só peço desculpa que enquanto eu estou falando aqui tem alguém enchendo meu saco aqui em mensagem. Depois eu vou saber quem que é e vou dar graças a Deus por ele, né? E um outro ponto importante do que diz respeito aos meus julgamentos, não só teológicos, como também políticos, porque aí quando a gente vai à procura desse interesse da política, usar a religião e o protestantismo foi muito bom nisso, né? Desde a Reforma. Os Estados Unidos, quando foi programado pelo protestantismo a gerar essas igrejas estatais, o objetivo ali realmente era o quê? Dar uma ascensão
americano, uma evolução para os Estados Unidos do que diz respeito à hegemonia e geopolítica, para ser essa influência global que hoje é, né? Por causa desse conceito de que Deus estava governando pela bandeira deles. Não seria possível os Estados Unidos ter hegemonia e geopolítica sem o uso da igreja e o nome de Cristo, com esses aspectos, né, de Deus ter uma identidade nacional com os americanos, de gerar esses valores culturais, gerar esse progresso econômico com base nas orações, na igreja, etc., nos homens que são eleitos por Deus, etc. Então, é muito importante, até mesmo Al Gore e Klaus Schwab, em alguns livros que eu li, eles deixam muito claro ali, né? E na campanha do Trump mesmo isso aconteceu, o uso de Bíblia, a venda de Bíblia, com esses objetivos políticos, até mesmo de mobilizar público para ele, por causa desses valores e dessa agenda moral que eu destaquei aqui. E tanto Al Gore como Klaus Schwab, eles mesmos assumem ali que seria praticamente quase impossível os Estados Unidos ser essa influência global sem o uso do protestantismo ou desse conceito de que Deus estaria governando pela bandeira dos Estados Unidos, ou seja, de que Deus tivesse uma identidade nacional, certo? Que como é aqui no Brasil. Deus é brasileiro. Então, vocês precisam entender que essa política que busca na religião ajuda, eles precisam gerar essas crenças, esse fanatismo pela política, né? Colocando Deus ali dentro do Estado e Deus ali dentro do partido, eles conseguem ter força de apelação, mobilização social, mobilização política e tudo o que está acontecendo agora. Está provando isso para vocês. Então, como eu falei aqui, olha, lá nos Estados Unidos, se assemelha os modos operantes do que está acontecendo aqui nesse país, porque se trata de um mesmo poder e o poder governa os dois lados, e a gente precisa entender o que está acontecendo agora aqui, precisamos ter uma tradução do que está acontecendo no cenário político. E a tradução é essa, nós estamos sendo caminhados para uma nova ordem mundial, os estados estão entrando em convulsão, tá? Os partidos estão perdendo os argumentos de convencer a sociedade, e o objetivo realmente é esse, é mostrar inoperância no que diz respeito às federações, porque a era republicana vai acabar. Nova ordem mundial está chegando e a transferência desses poderes já está sendo feito para a ONU, que entendo que é a única estrutura supranacional que existe hoje, que vem desse capitalismo, que vem desse protestantismo, que vem da turma do bem contra o mal. Você entendeu? E essa hegemonia geopolítica dos Estados Unidos, tudo indica que vai ser passado para a ONU e não demora muito, nós vamos estar diante de uma ordem mundial. Tá? Enquanto isso, eles brincam. Enquanto isso, eles ficam distraindo, divertindo todo mundo, levando todo mundo para a rua para fazer orações em prol de uma coisa que não está planejada e organizada como Cristo quer. A igreja deveria estar pregando, ela deveria estar salvando almas ao invés disso, de salvar um país de uma crise econômica, de uma crise política, de uma crise partidária. Então peço ao meu Senhor Jesus graça para continuar falando isso em todas as oportunidades que Ele me der, e do outro lado, acreditar que você realmente possa fazer alguma coisa de levar um pouco de luz e de consciência para aqueles que estão afetados com esses debates e com essas divergências políticas. No demais, senhores, Jesus não tem escritório da fé dentro do Estado. Espero, meu Senhor Jesus, que você abomine qualquer igreja e pastor que esteja colaborando, trabalhando, que aqui mesmo, aqui no Brasil mesmo, nós temos Santa Ceia no parlamento, nós temos culto no parlamento, o escritório da fé está para cá também, da direita, inclusive, que vocês abominem esses pastores, esses desgraçados, abominem, saem deles, sai do meio deles, e seja alguma coisa diferente, amém? Para melhor, inclusive. Seja fiel ao seu Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, um abraço, até o próximo vídeo.